Olá pessoal! Vou mostrar os principais atos de soberba, que passaram dos limites diante de Deus, que estão na Bíblia. Vamos começar com a Assíria, lá em Isaías 10:5. Que Deus começa dizendo: "Ai da Assíria, a vara da minha ira." Só lembrando, que Deus fala vara da minha ira, é porque Deus permitiu que o rei da Síria ficasse forte em exército de guerra, para usar a Síria para disciplinar Israel, que estava rebelde. Por isso ele disse: vara da minha ira, era a vara para disciplinar Israel. E Deus continua: por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião e em Jerusalém, então castigarei o fruto da arrogante grandeza do coração do rei da Síria e a pompa do altivez dos seus olhos. Pessoal, o rei da Síria já tinha atacado vários lugares e saqueado eles, por isso subiu a soberba e se achou grande, e os seus atos iam começar a passar dos limites, continuando, porquanto disse: com a força da minha mão o fiz, e com a minha sabedoria, porque sou prudente, removi os limites dos povos, e roubei os seus tesouros, e como valente abati os habitantes. E achou a minha mão as riquezas dos povos como a um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei a toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou murmurasse. Porventura gloria-se o machado contra o que corta com ele, ou presumirá a serra contra o que puxar por ela, como se o cajado movesse aos que o levantam, ou a vara levantasse como não sendo pau. Por isso o Senhor dos exércitos, fará definhar os que entre eles são gordos, e debaixo da sua glória ateará um incêndio, como incêndio de fogo. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo e o seu santo por labareda, que abrase e consuma os seus espinheiros e as suas sarças num só dia. E pessoal, olha o que aconteceu com a Síria. Então saiu o anjo do Senhor, e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles, e, quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes eram corpos mortos. Assim Senaqueribe, rei da Síria, se retirou, e se foi, e voltou, e habitou em Nínive. E sucedeu que, estando prostrado na casa de Nisrode, seu deus, Adramaleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada, e escaparam para a terra de Ararate. Esaradom, seu filho, reinou em seu lugar. Pessoal, agora chegou a vez do Egito, lá em Ezequiel 19:3, que diz: fala, e dize: assim diz o Senhor Deus, eis-me contra ti, ó Faraó, rei do Egito, grande dragão, que pousas no meio dos teus rios, e que dizes: o meu rio é meu, e eu o fiz para mim. Mais à frente no versículo 8 diz: portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu trarei sobre ti a espada, e de ti destruirei o homem e animal. E a terra do Egito se tornará em desolação e deserto, saberão que eu sou o Senhor, porquanto disse: o rio é meu, e eu o fiz. Continuando mais à frente no versículo 6 capítulo 30 diz: assim diz o Senhor, também cairão os que sustêm o Egito, e descerá a soberba de seu poder, desde a torre de Siene e ali cairão a espada, diz o Senhor Deus. Continuando mais à frente no versículo 10 capítulo 31 diz: portanto assim diz o Senhor Deus, porquanto te elevaste na tua estatura, e se levantou a sua copa no meio dos espessos ramos, e o seu coração se exalçou na sua altura, eu o entregarei na mão do mais poderoso dos gentios, que lhe dará o tratamento merecido, pela sua impiedade o lançarei fora. E continuando mais à frente no versículo 12 capítulo 32, diz: farei cair a tua multidão pelas espadas dos poderosos, que são todos os mais terríveis das nações, destruirão a soberba do Egito, e toda a sua multidão será destruída. Vamos ver agora, pessoal, no versículo 17, quando o Egito foi destruído, que diz: e sucedeu que, no ano do 10º, aos 15 do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, pranteia sobre a multidão do Egito, e faze-a descer, a ela e as filhas das nações magníficas, as partes mais baixas da terra, juntamente com os que descem a cova. A quem sobrepujas tu em formosura. Desce, e deita-te com os incircuncisos. E mais à frente no versículo 23 diz: os seus sepulcros foram postos nas extremidades da cova, e a sua multidão está em redor do seu sepulcro, todos eles mortos, abatidos espada, os que tinham causado espanto na terra dos viventes. E pessoal, também a Babilônia, lá em Jeremias 50 versículo 9, que diz: porque eis que eu suscitarei e farei subir contra a Babilônia uma congregação de grandes nações da terra do norte, e se prepararão contra ela. Dali será a tomada, as suas flechas serão como os de valente herói, nenhuma tornará sem efeito.
E no versículo 13, por causa do furor do Senhor não será habitada, antes se tornará em total desolação. Qualquer que passar por Babilônia se espantará, assobeará por todas as suas pragas. Ordenai-vos contra a Babilônia ao redor, todos que armais arcos, atirai-lhe, não poupeis as flechas, porque picou contra o Senhor. Versículo 18, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que castigarei o rei da Babilônia, e a sua terra, como castiguei o rei da Síria. E, versículo 31 que diz, eis que eu sou contra ti, ó soberbo, diz o Senhor Deus dos Exércitos, porque veio o teu dia, o tempo em que hei de castigar. Então tropeçará o soberbo, e cairá, e ninguém haverá que o levante, e porei fogo nas suas cidades, o qual consumirá todos os seus arredores. E versículo 29 que diz, convocai contra a Babilônia os flecheiros, a todos os que armam arcos, acampai-vos contra ele em redor, ninguém escape dela, pagai-lhe conforme a sua obra, conforme tudo o que fez, fazei-lhe, porque se ouve arrogantemente contra o Senhor, contra o Santo de Israel. Pessoal. E no versículo 21, fala sobre o fim da Babilônia e o que aconteceu com ela. Que diz, assola inteiramente e destrói tudo após eles, diz o Senhor, e faze conforme tudo o que te mandei. Estrondo de batalha há na terra, e de grande destruição. Como foi cortado e quebrado o martelo de toda a terra. Como se tornou Babilônia objeto de espanto entre as nações. Laços te armei, e também fostes presa, ó Babilônia, e tu não soubeste. Foste achada, e também apanhada, porque contra o Senhor te entremeteste. E, agora, depois da morte de Jesus, veio a morte de Herodes por causa da soberba, e ele estava vestido com suas vestes reais que era toda feita de prata, que quando vinham os raios de sol, provocava um brilho muito intenso, segundo os historiadores. Mas vamos ver aqui para Atos 12:21 que diz, e num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes fez um discurso. E o povo exclamava, voz de Deus, e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus e, comido de bichos, expirou. Só lembrando pessoal, que esse Herodes, que é o Herode Antipas, e foi ele que matou João Batista. E, antes desta morte dele, ele tinha acabado de pegar algumas pessoas da igreja para maltratar, e matou um apóstolo. E ele aprisionou Pedro e a igreja fez contínuas orações por Pedro, tendo sido solto, Pedro por um anjo. Também acabou misericórdia para Herodes, a gente. Eu estava esquecendo também de Moabe, e Tiro, que era duas grandes, forte, e estruturada nação. Começaremos a ver agora Moabe, lá em Jeremias 48, 8 e 9 que diz, porque virá o destruidor sobre cada uma das cidades, e nenhuma cidade escapará, e perecerá o vale, e destruir-se a campina, porque o Senhor disse. E versículo 25, já é cortado o poder de Moabe, e é quebrantado o seu braço, diz o Senhor. Embriagai-o, porque contra o Senhor se engrandeceu. Versículo 29, ouvimos da soberba de Moabe, que é soberbíssimo, como também da sua arrogância, e da sua vaidade, e da sua altivez e do seu orgulhoso coração. Eu conheço, diz o Senhor, a sua indignação, mas isso nada é, as suas mentiras nada farão. E versículo 42, e Moabe será destruído, para que não seja povo, porque se engrandeceu contra o Senhor. E pessoal, agora as partes que já se vê a destruição de diz, voz de clamor de Oronaim, ruína e grande destruição. Está destruída Moabe, seus filhinhos fizeram ouvir um clamor. Versículo 15, Moabe está destruído, e subiu das suas cidades, e os seus jovens escolhidos desceram à matança, diz o rei, cujo nome é o Senhor dos Exércitos. Versículo 20, Moabe está envergonhado, porque foi quebrantado, lamentai e gritai, anunciai em Arnon que Moabe está destruído. Versículo 39, como está quebrantado. Como gritam. Como viram Moabe a ser envergonhado. Assim será Moabe objeto de escárnio e de desmaio, para todos que estão em redor dele. E pessoal, agora veremos a Tiro lá em Ezequiel 28 que diz, Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porquanto teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora Deus. Versículo 6, porquanto, assim diz o Senhor Deus, porquanto estimas o teu coração, como se fora o coração de Deus, por isso eis que trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis dentre as nações, os quais desembainharão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria.
e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer a cova e morrerás da morte dos traspassados no meio dos mares. Acaso dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus? Mas tu és homem, e não Deus, na mão do que te traspassa. E pessoal, olha o que aconteceu com Tiro, no versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do seu resplendor, por terra te lancei, diante dos reis te pus, para pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo, que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti, em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. E pessoal, agora não tão distante, em maio de 1967, o presidente egípcio, Gamal Abdul Nasser, tinha mobilizado tropas e fez um ataque contra Israel, e disse, vamos empurrar os judeus para o mar. Fazemos um massacre que será lembrado por toda a história. Foi o Egito e mais 4 países. Egito com 150 mil soldados, 300 mil jordanienses, sírios e iraquianos, e acompanhados com cerca de 1.000 aviões de combate, e com mais de 2.500 e 1.000 peças de artilharia, e 400 mil soldados árabes. E com Israel com 50 mil soldados no ativo, e 215 mil na reserva, 300 aviões de combate e 700 blindados. E nessa batalha, Israel venceu, com bastantes milagres, adiantando investidas que deram muito certo, e muitos movimentos que os inimigos acharam que foi muita sorte. A soberba procede à ruína, e a altivez do espírito procede à queda. Provérbios 16:18. E pessoal, olha o significado de olhos altivos. Olhos altivos, vem de altivez. Literalmente seria algo com olhos altos. A pessoa com olhar altivo é alguém que acredita ser superior aos demais e que, por isso, acaba sempre agindo com presunção e de modo soberbo, e é uma pessoa arrogante. Os olhos altivos são aqueles que olham o mundo de cima, com desdém. Essa guerra é chamada de a Guerra dos 6 Dias. Mas não ficou por aí. Aproximadamente 7 anos depois veio a guerra chamada hoje de Guerra de Yom Kippur, com eles não aceitando a derrota. O Egito veio com mais 9 países, foram à guerra, 600 mil soldados egípcios e 150 mil sírios, 4 mil cubanos, 5 mil marroquinos, 3 mil sauditas, 25 mil jordanienses, 25 mil iraquianos. Além de dezenas de milhares de voluntários árabes que vieram de dezenas de países, que vieram do Oriente Médio e da África, mas também norte-coreanos e russos. E do lado israelense participaram cerca de 400 mil soldados, todos israelenses, sem participação de soldados estrangeiros. E nessa guerra Israel perdeu cerca de 1.000 blindados e 300 aviões, com os árabes perdendo mais de 2.200 blindados e 500 aviões, além de 19 navios. Depois da guerra, o líder soviético da época, Leonid Ilyich Brezhnev, escreveu o seguinte nas suas memórias: nós oferecemos aos árabes armas e tecnologia que nem os norte-vietnamitas receberam. Eles tinham o dobro de blindados, o dobro de aviões, o triplo de artilharias, e 5 vezes mais defesas aéreas e armas antitanque. E o que foi que aconteceu? Eles perderam de novo. Quanto à tua terribilidade, enganou-te a arrogância do teu coração, tu que habitas nas cavernas das rochas, que ocupas as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como a águia, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Jeremias 49:16.